Espírito Santo manifesta o seu poder e desfaz tudo o que o inimigo planejou. Oração poderosa. Pare por um instante e seja honesto consigo mesmo. Algo não saiu como deveria, e você sente que forças invisíveis tentaram atrasar sua vida, confundir seus passos e enfraquecer sua fé. Não é apenas cansaço, não é só uma fase difícil, é aquela sensação profunda de que houve resistência quando você decidiu avançar. Muitos ignoram esses sinais, mas quem discerne entende que existem batalhas silenciosas acontecendo no interior, nas decisões, nos relacionamentos e até nos pensamentos mais íntimos. É exatamente aqui que esta oração começa a agir, porque antes de qualquer mudança externa, é necessário reconhecer o que precisa ser confrontado dentro de você. A palavra nos lembra, no meio dessa realidade dura e sem filtros, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Efésios 6:12. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Fique até o final, porque esta oração não foi feita para quem quer apenas ouvir palavras, mas para quem precisa ver planos contrários sendo quebrados, forças negativas sendo neutralizadas e a paz sendo restaurada. Agora, prepare seu coração, silencie sua mente e permita que o Espírito Santo comece a agir desde o primeiro instante desta oração poderosa. Oremos. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, reconhecendo que só o teu poder é capaz de revelar, confrontar e desmanchar tudo aquilo que foi planejado nas sombras contra a minha vida. Não venho com palavras vazias nem com força humana, mas com o coração exposto, consciente de que existem batalhas que não se resolvem com lógica, esforço ou silêncio. Eu me coloco diante de ti porque sei que há situações que resistem a tempo demais, caminhos que foram bloqueados sem explicação e pesos que surgiram sem causa aparente. Diante disso, clamo para que te levantes com autoridade absoluta e faças cair agora toda a estrutura contrária, todo plano que não nasceu da vontade de Deus e toda tentativa de confusão espiritual que tentou me afastar do propósito. Espírito Santo, manifesta o teu poder sobre tudo aquilo que foi articulado para me atrasar, me cansar e me fazer desistir. Onde houve reuniões ocultas, intenções disfarçadas, palavras lançadas com malícia ou pensamentos repetitivos de fracasso, entra com tua ação direta e desfaz cada estratégia antes que ela produza qualquer resultado. Que nada que foi desenhado contra minha estabilidade emocional, espiritual e física consiga se sustentar. Que toda força contrária perca direção, coerência e influência. E que eu perceba claramente que não estou lutando sozinho, mas amparado por um agir superior que não falha. Espírito Santo, visita agora as áreas mais sensíveis da minha vida, aquelas que foram atingidas de forma silenciosa, sem alarde, mas com impacto profundo. Toca onde houve desgaste, confusão interna, decisões tomadas sob pressão e sentimentos que não consegui explicar. Remove toda a carga que não veio de Deus, quebra toda a cadeia de opressão disfarçada de rotina e interrompe ciclos repetitivos de frustração. Que o teu poder restabeleça a ordem onde o caos tentou se instalar, trazendo clareza onde havia confusão e firmeza onde o medo tentou governar. Espírito Santo, entra nos bastidores da minha história, onde ninguém vê, mas onde muitas batalhas foram travadas. Atinge a raiz dos ataques que tentaram enfraquecer minha fé, diminuir minha confiança e me convencer de que nada iria mudar. Desfaz agora toda a armadilha emocional, todo engano espiritual e toda a influência que tentou distorcer minha visão sobre mim mesmo e sobre Deus. Que eu não seja mais movido por pressões invisíveis, mas conduzido pela tua direção clara, firme e constante.
Espírito Santo, levanta uma barreira espiritual ao meu redor contra toda a tentativa de retorno do que já está sendo desfeito. Que nenhum plano contrário encontre espaço, acesso ou continuidade. Protege minha mente, guarda minhas decisões e fortalece minha postura espiritual para que eu não volte a aceitar aquilo que Deus nunca autorizou. Estabelece um ambiente de vigilância interior, onde eu reconheça sinais, perceba alertas e haja com sabedoria antes que qualquer ataque se materialize. Espírito Santo, confirma agora, no profundo do meu espírito, que o teu poder já está em movimento, operando mesmo antes que eu veja os resultados. Que eu caminhe com paz, sem ansiedade, sabendo que tudo o que foi planejado contra mim está sendo desfeito pela tua ação soberana. Fortalece minha fé, sustenta minha esperança e alinha meus passos com a vontade de Deus, para que eu avance com segurança, autoridade espiritual e convicção de que nenhuma força contrária prevalecerá. Espírito Santo, volto-me agora para ti com a consciência de que muitos dos ataques mais fortes não se manifestam de forma visível, mas atuam de maneira estratégica, lenta e persistente, tentando enfraquecer a estrutura interior da pessoa. Por isso, clamo para que entres com poder nos caminhos que foram silenciosamente manipulados para gerar atraso, confusão e desgaste. Onde decisões foram afetadas por pressões ocultas, onde oportunidades foram bloqueadas sem explicação lógica, age com autoridade e reorganiza tudo conforme a vontade de Deus, restabelecendo ordem, clareza e direção segura. Espírito Santo, desfaz agora toda a engenharia contrária que tentou distorcer meus passos e induzir escolhas equivocadas. Onde houve influência disfarçada, conselhos mal intencionados ou circunstâncias alinhadas para provocar erro, entra com luz e discernimento. Que toda rota construída para me levar ao cansaço, à frustração ou à estagnação seja interrompida neste momento. Redireciona meus caminhos, ajusta minhas decisões e alinha meu futuro com aquilo que Deus determinou, mesmo que isso exija correções profundas e mudanças firmes. Espírito Santo, visita os processos que foram prolongados além do necessário para gerar desânimo e sensação de inutilidade. Remove agora toda sensação de atraso imposto, toda espera carregada de angústia e toda expectativa frustrada que tentou minar minha perseverança. Que o teu poder transforme o tempo em aliado, não em peso, e que cada etapa volte a fazer sentido dentro do propósito de Deus. Ensina-me a discernir quando esperar e quando avançar, sem medo e sem precipitação. Espírito Santo, entra nas circunstâncias que foram confusas de forma intencional, onde nada parecia se encaixar e tudo parecia exigir esforço excessivo. Dissolve agora toda a névoa espiritual que tentou esconder respostas, confundir percepções e gerar insegurança. Que a verdade venha à tona, que as intenções ocultas sejam neutralizadas e que eu passe a enxergar com clareza aquilo que antes parecia impossível de compreender. Substitui a confusão por entendimento e a incerteza por convicção interior. Espírito Santo, age sobre minha capacidade de avançar sem carregar o peso de erros induzidos, que nenhuma decisão tomada sob influência contrária continue produzindo consequências negativas. Cancela efeitos prolongados, desfaz vínculos prejudiciais e fecha portas que foram abertas de forma indevida. Ao mesmo tempo, prepara novos acessos, oportunidades alinhadas e caminhos seguros, conduzindo-me com firmeza e sabedoria para ambientes de crescimento, estabilidade e paz. Espírito Santo, confirma dentro de mim que os caminhos estão sendo corrigidos, mesmo que meus olhos ainda não vejam plenamente, que eu caminhe com confiança renovada, sem medo do passado, nem ansiedade pelo futuro. Fortalece minha postura espiritual
para não retornar a rotas que Deus já fechou e para reconhecer com sensibilidade os novos direcionamentos que estão sendo liberados. Que cada passo dado a partir de agora seja sustentado pela tua orientação constante e pelo cuidado soberano de Deus. Espírito Santo, entra agora na região mais profunda da minha mente, onde pensamentos insistentes tentaram criar desgaste, confusão e enfraquecimento interior. Há lutas que ninguém vê, diálogos internos silenciosos e pressões constantes que tentaram roubar minha clareza. Por isso, clamo para que o teu poder governe cada pensamento, neutralizando toda sugestão contrária e interrompendo ciclos mentais repetitivos que não produzem vida, paz nem esperança. Espírito Santo, desfaz agora toda a construção emocional que foi formada a partir do medo, da insegurança e da dúvida. Onde a mente foi treinada a esperar o pior, a antecipar fracassos ou a se preparar para perdas, entra com renovação profunda. Reestrutura minha forma de pensar, realinha minhas emoções e estabelece um padrão de firmeza interior que não seja controlado pelas circunstâncias, mas sustentado pela confiança em Deus. Espírito Santo, visita as memórias que ainda exercem influência negativa sobre minhas decisões atuais. Toca lembranças que geram bloqueios, reações exageradas ou retração emocional. Remove o peso que ficou acumulado ao longo do tempo e que tentou limitar minha coragem de avançar. Que cada experiência passada perca o poder de me paralisar e passe a ser apenas aprendizado, não prisão interior. Espírito Santo, age sobre o cansaço mental que se instalou sem aviso, trazendo desânimo, falta de foco e sensação de sobrecarga constante. Restaura minha lucidez, fortalece minha capacidade. Espírito Santo, entra agora na região mais profunda da minha mente, onde pensamentos insistentes tentaram gerar desgaste, confusão e enfraquecimento interior constante. Existem batalhas silenciosas que ninguém percebe, diálogos internos repetitivos e pressões que tentaram normalizar o medo. Hoje eu coloco tudo isso diante de ti, reconhecendo que somente o teu poder é capaz de reorganizar o que foi afetado. Cancela sugestões negativas, interrompe ciclos mentais destrutivos e remove toda influência que tentou distorcer minha percepção da realidade. Que a minha mente volte a ser um lugar de clareza, que o excesso de peso seja retirado agora, que a paz volte a governar meus pensamentos. Espírito Santo, desfaz toda a construção emocional que se formou a partir da insegurança prolongada e da expectativa constante de perda. Onde minha mente foi condicionada a se defender o tempo todo, entra com restauração profunda. Reestrutura minha forma de pensar para que eu não viva antecipando problemas que não existem. Remove o hábito da autossabotagem e da vigilância exagerada. Ensina-me a descansar interiormente, mesmo em cenários desafiadores. Que o equilíbrio volte a se estabelecer. Que a confiança substitua a tensão contínua. Espírito Santo, visita agora as memórias que ainda exercem influência sobre minhas decisões presentes. Toca lembranças que geraram bloqueios emocionais, retração ou reações desproporcionais. Cancela o impacto dessas experiências sobre minha identidade atual. Que o passado não dite mais meus limites, que aquilo que aconteceu não determine aquilo que ainda posso viver. Libera-me de respostas automáticas baseadas na dor. Restaura minha liberdade interior. Faz com que cada memória perca o peso emocional que carrega. Espírito Santo, age sobre o cansaço mental acumulado que tentou normalizar o desânimo e a falta de foco. Remove a sobrecarga invisível que drenou minhas forças pouco a pouco. Restaura minha lucidez, minha capacidade de concentração e minha disposição interior. Que minha mente volte a operar com leveza e clareza. Interrompe o excesso de pensamentos simultâneos. Estabelece ordem onde havia confusão constante. Que eu volte a pensar com firmeza e equilíbrio.
Espírito Santo, quebra agora toda influência que tentou distorcer minha autoimagem e minha percepção de valor. Onde pensamentos de incapacidade, comparação ou desmerecimento se instalaram, entra com verdade e alinhamento. Que eu não me veja mais a partir das falhas, mas a partir do propósito de Deus. Remove vozes internas que não produzem crescimento. Reposiciona minha identidade espiritual. Que minha mente seja fortalecida para reconhecer quem eu sou. Que a segurança interior seja restaurada. Espírito Santo, confirma dentro de mim que a minha mente está sendo renovada e protegida pelo teu agir contínuo. Que eu caminhe com estabilidade emocional, sem oscilações provocadas por pressões externas. Guarda meus pensamentos, direciona minhas reflexões e fortalece minha postura interior. Que eu não volte a aceitar cargas que Deus não me deu. Sustenta minha mente em paz. Linha meus pensamentos à verdade. Conduz-me com firmeza e equilíbrio todos os dias. Espírito Santo, entra agora no território das palavras que foram lançadas contra mim com intenção de ferir, confundir e enfraquecer meu caminho. Houve declarações ditas em voz alta e outras liberadas no silêncio, carregadas de julgamento e oposição. Nenhuma delas nasceu da vontade de Deus, e por isso eu coloco todas diante da tua autoridade. Cancela o efeito de cada palavra negativa, desfaz seu alcance e neutraliza sua influência. Que nenhuma sentença contrária encontre espaço para se cumprir. Que toda fala mal intencionada perca força agora. Estabelece silêncio onde houve ataque verbal. Governa minha história com verdade. Espírito Santo, desfaz agora todo o impacto emocional gerado por palavras que atingiram minha identidade e tentaram definir quem eu sou. Onde rótulos foram impostos, expectativas distorcidas foram criadas e limites foram declarados, entra com correção profunda. Que eu não seja guiado pelo que disseram a meu respeito. Remove marcas deixadas por críticas injustas e comentários destrutivos. Restaura minha percepção interior. Fortalece minha segurança emocional. Que eu volte a me posicionar com firmeza. Que minha identidade seja sustentada por Deus. Espírito Santo, visita os ambientes onde fui exposto a conversas carregadas de inveja, desinformação ou manipulação. Dissolve agora toda a atmosfera pesada criada por discursos contrários. Que nenhuma conversa oculta continue produzindo efeito nos bastidores da minha vida. Interrompe cadeias de influência verbal que tentaram gerar desgaste, divisão ou descrédito. Que a verdade prevaleça sobre a distorção. Que a justiça substitua a malícia. Remove todo ruído espiritual. Estabelece clareza onde houve confusão. Espírito Santo, guarda minha mente contra a repetição interna de palavras que não deveriam ter permanecido. Muitas frases ecoaram e se tornaram pensamentos recorrentes, tentando moldar decisões e emoções. Hoje, eu entrego isso a ti. Limpa minha memória emocional. Remove registros verbais que geram insegurança e retração. Ensina-me a filtrar o que ouço e o que retenho. Fortalece meu discernimento, que eu não absorva o que não edifica. Protege meu interior continuamente. Espírito Santo, capacita-me a responder com equilíbrio quando confrontado por discursos injustos. Que eu não reaja movido pela ferida, mas pela sabedoria. Remove impulsos de defesa excessiva e reações emocionais desordenadas. Ensina-me quando falar e quando permanecer em silêncio. Que minhas respostas sejam firmes, porém guiadas pela paz. Reposiciona minha postura diante das pessoas. Que eu não perca minha essência. Sustenta minha maturidade espiritual em todo o tempo. Espírito Santo, confirma agora que toda palavra contrária já foi anulada pelo teu agir soberano. Que apenas aquilo que Deus determinou tenha validade sobre minha vida. Fortalece minha confiança para seguir sem medo do que foi dito. Que eu caminhe livre de acusações, julgamentos e pressões verbais. Restaura minha paz interior.
Estabelece segurança em meu coração, que minha história avance sem interferência de vozes contrárias. Conduz-me com firmeza e autoridade espiritual. Espírito Santo, entra agora nos relacionamentos que foram atingidos por interferências silenciosas, confusões sutis e distanciamentos que surgiram sem explicação clara. Houve palavras não ditas, atitudes mal interpretadas e influências externas que tentaram gerar divisão, onde antes havia equilíbrio. Coloco tudo isso diante de ti, porque só o teu poder é capaz de restaurar o que foi enfraquecido sem alarde. Desfaz toda tentativa de separação, neutraliza intenções ocultas e remove toda a carga emocional que não veio de Deus. Que nenhum relacionamento seja destruído por forças que operam na sombra. Estabelece ordem, verdade e clareza. Reposiciona cada vínculo segundo a vontade do Senhor. Espírito Santo, visita agora os lares, amizades e conexões que sofreram desgaste por conflitos repetitivos e discussões sem solução. Onde o diálogo foi quebrado, restaura a comunicação. Onde o respeito foi abalado, restabelece limites saudáveis, remove toda raiz de ressentimento que tentou se instalar silenciosamente. Que nenhuma relação seja conduzida por orgulho, rigidez ou mágoa acumulada. Introduz compreensão onde houve resistência. Produz reconciliação consciente e madura. Que a paz volte a governar esses ambientes. Espírito Santo, age sobre relacionamentos que foram contaminados por inveja, competição disfarçada ou comparações destrutivas. Dissolve toda influência que tentou gerar desconfiança e afastamento progressivo. Onde houve manipulação emocional ou interesses ocultos, entra com luz e verdade. Revela o que precisa ser visto e fecha ciclos que não produzem crescimento. Que eu tenha discernimento para reconhecer conexões que fortalecem e aquelas que drenam. Protege-me de vínculos que não cooperam com o propósito de Deus. Conduz-me com sabedoria relacional. Espírito Santo, toca meu coração para que eu não reaja a partir da dor, mas da maturidade espiritual. Remove impulsos defensivos, respostas duras e atitudes movidas por feridas antigas. Ensina-me a agir com equilíbrio, mesmo quando sou provocado. Fortalece minha capacidade de perdoar sem me anular. Que eu saiba estabelecer limites sem gerar conflitos desnecessários. Ajusta minha postura interior. Que minhas relações reflitam estabilidade e consciência espiritual. Espírito Santo, intervém nas relações que foram alvo de palavras lançadas por terceiros com intenção de causar ruptura. Cancela agora o efeito de conselhos mal intencionados e opiniões que não vieram de Deus. Que nenhuma voz externa tenha mais influência do que a tua direção. Restaura a confiança onde ela foi quebrada por interferência alheia. Remove ruídos, distorções e interpretações equivocadas. Estabelece verdade entre as partes envolvidas. Que tudo seja tratado com clareza e responsabilidade. Espírito Santo, protege-me de repetir padrões relacionais prejudiciais que se manifestam de forma cíclica. Onde houve dependência emocional, submissão excessiva ou controle, entra com correção profunda. Ensina-me a construir relações baseadas em respeito mútuo, equilíbrio e propósito. Remove toda necessidade de aprovação que compromete minha identidade. Fortalece minha autonomia emocional. Que eu me relacione sem medo, mas com consciência. Guia-me a vínculos saudáveis e estáveis. Espírito Santo, confirma agora que os relacionamentos que permanecem sob a tua direção serão preservados e fortalecidos. Que tudo o que não coopera com o plano de Deus seja ajustado ou encerrado com paz. Sustenta-me com sabedoria para lidar com pessoas, conflitos e decisões relacionais. Que eu caminhe cercado por conexões que promovem crescimento, verdade e estabilidade. Estabelece harmonia onde houver espaço. Guarda meu coração. Conduz minhas relações com firmeza e propósito.
Espírito Santo, entra agora na minha vida espiritual, onde ataques sutis tentaram enfraquecer minha constância, minha sensibilidade e minha disposição de permanecer na presença de Deus. Houve momentos em que a oração se tornou pesada, a busca se tornou irregular e o silêncio interior foi interpretado como distância. Hoje eu coloco tudo isso diante de Ti, reconhecendo que nada disso aconteceu por acaso. Remove todo bloqueio espiritual que tentou interromper meu crescimento. Restaura minha conexão com Deus. Reacende meu desejo de buscar. Estabelece novamente firmeza espiritual, que nada me afaste da Tua direção. Espírito Santo, desfaz agora toda a estratégia que tentou me distrair espiritualmente, ocupando minha mente com excessos, preocupações e urgências que roubaram meu foco. Onde a correria substituiu a intimidade, entra com realinhamento profundo. Ensina-me a priorizar o que realmente sustenta minha fé. Remove todo o ruído interior que impede a escuta da Tua voz. Que eu volte a discernir com clareza. Que minha atenção espiritual seja restaurada. Reorganiza minha rotina interior. Conduz-me com consciência e equilíbrio. Espírito Santo, visita os momentos em que me senti espiritualmente fraco, questionando minha própria fé e minha capacidade de permanecer firme. Onde pensamentos de desistência tentaram se infiltrar, entra com fortalecimento interior. Que eu não me compare, não me condene e não me cobre além do necessário. Remove o peso da culpa espiritual. Restaura minha confiança no processo. Que eu compreenda que crescimento também acontece em silêncio. Sustenta-me mesmo quando não percebo avanços visíveis. Espírito Santo, age sobre toda a resistência interna que tentou me afastar da obediência e da entrega completa. Onde houve negociação espiritual, justificativas e adiamentos, entra com alinhamento firme. Ajusta minha postura diante de Deus. Ensina-me a obedecer sem medo e sem reservas. Remove toda a influência que tentou relativizar princípios espirituais. Que minha fé seja prática, constante e consciente. Fortalece minha decisão de permanecer fiel. Conduz-me com integridade espiritual. Espírito Santo, restaura minha sensibilidade espiritual para perceber alertas, direcionamentos e correções no tempo certo. Onde eu me tornei insensível por causa de frustrações ou decepções, toca com renovação profunda. Remove endurecimentos interiores. Ensina-me a responder prontamente à Tua condução, que eu não ignore sinais nem adie ajustes necessários. Desperta novamente minha percepção espiritual. Torna-me atento e vigilante. Sustenta minha caminhada com discernimento. Espírito Santo, guarda-me contra extremos espirituais que levam ao desgaste, à rigidez ou ao abandono silencioso da fé. Ensina-me o equilíbrio entre zelo e descanso, entre disciplina e sensibilidade. Que eu não viva pressionado espiritualmente, nem relaxado demais. Ajusta meu ritmo interior, restaura minha alegria na caminhada com Deus. Que a fé não seja peso, mas sustento diário. Conduz-me com leveza e firmeza ao mesmo tempo. Espírito Santo, confirma agora que minha vida espiritual está sendo fortalecida, protegida e realinhada pela Tua ação constante. Que eu caminhe com estabilidade, sem oscilações provocadas por ataques ou distrações. Sustenta minha fé nos dias bons e nos dias difíceis. Que minha comunhão com Deus seja contínua e profunda. Guarda meu espírito, direciona meus passos, estabelece crescimento verdadeiro e duradouro em minha vida. Espírito Santo, entra agora nos projetos, planos e sonhos que foram atacados antes mesmo de se concretizarem. Houve iniciativas interrompidas, ideias desacreditadas e caminhos bloqueados sem explicação visível. Eu coloco tudo isso diante de Ti, reconhecendo que nem toda resistência é natural. Desfaz toda tentativa de frustrar aquilo que nasceu alinhado com a vontade de Deus. Remove barreiras invisíveis que tentaram impedir avanços.
Restabelece fluidez onde houve travamento. Que nenhum plano contrário prevaleça. Reorganiza meu futuro com autoridade e clareza. Espírito Santo, age sobre decisões que foram tomadas sob pressão, medo ou influência externa. Onde escolhas foram induzidas para gerar perda, atraso ou arrependimento, entra com correção profunda. Cancela consequências que não deveriam continuar produzindo efeito. Redireciona meus passos com sabedoria. Que eu não permaneça preso a decisões equivocadas por falta de discernimento no passado. Ensina-me a ajustar rotas sem culpa. Fortalece minha coragem para recomeçar quando necessário. Conduz-me com segurança e precisão. Espírito Santo, visita agora os processos que foram sabotados pela dúvida constante e pelo medo de errar. Onde a insegurança travou iniciativas e paralisou movimentos importantes, entra com fortalecimento interior. Remove o receio excessivo de falhar. Estabelece confiança equilibrada. Que eu avance com responsabilidade, mas sem bloqueios emocionais. Libera minha capacidade de agir com firmeza. Restaura minha ousadia consciente. Que o medo não governe mais minhas decisões. Espírito Santo, intervém nas oportunidades que foram desviadas, atrasadas ou distorcidas por interferências externas. Onde portas foram fechadas de forma injusta, trabalha nos bastidores. Onde ambientes se tornaram hostis sem razão clara, entra com teu agir soberano. Ajusta circunstâncias, reposiciona pessoas e reorganiza cenários. Que nada que Deus preparou para mim seja perdido. Protege minhas oportunidades. Ensina-me a reconhecer o tempo certo. Conduz-me com discernimento estratégico. Espírito Santo, guarda minha mente contra a desistência silenciosa que tenta se instalar quando os resultados não aparecem. Remove pensamentos de abandono, frustração crônica e sensação de inutilidade. Fortalece minha perseverança. Ensina-me a permanecer sem endurecer o coração. Que eu não confunda demora com negação. Sustenta minha esperança de forma madura. Ajusta minhas expectativas. Que eu continue avançando com equilíbrio e constância. Espírito Santo, capacita-me a planejar sem ansiedade e a executar sem sobrecarga. Onde houve excesso de controle ou rigidez, traz flexibilidade e sabedoria. Ensina-me a confiar no processo sem perder responsabilidade. Remove o peso da comparação com outros caminhos. Que eu caminhe no ritmo que Deus determinou para mim. Alinha minhas estratégias à tua direção. Fortalece minha disciplina. Conduz-me com estabilidade e foco. Espírito Santo, confirma agora que meus planos estão sendo protegidos, ajustados e conduzidos pela tua ação contínua. Que tudo o que precisa amadurecer tenha tempo adequado. Que tudo o que precisa ser encerrado seja finalizado com paz. Sustenta-me durante os processos. Fortalece minha visão de futuro. Que eu avance com segurança, propósito e confiança. Guarda meus projetos. Direciona minhas decisões. Estabelece progresso verdadeiro em minha caminhada. Espírito Santo, entra agora na minha história pessoal, nos capítulos que foram marcados por dor, perdas e experiências que tentaram definir quem eu sou hoje. Houve acontecimentos que deixaram marcas profundas, situações que não foram compreendidas no momento e feridas que ficaram escondidas. Eu coloco tudo isso diante de ti, porque sei que o passado não pode governar meu presente. Desfaz toda a influência negativa dessas experiências. Remove o peso que ainda tenta me acompanhar. Reescreve internamente o significado do que vivi. Que minha história seja curada e reposicionada. Espírito Santo, age sobre lembranças que ainda despertam medo, insegurança ou retração emocional. Onde memórias específicas acionam reações automáticas e limitantes, entra com restauração profunda. Cancela o impacto emocional que essas recordações carregam. Que elas não determinem mais minhas escolhas, atitudes ou expectativas. Ensina-me a lembrar sem sofrer. Libera-me da prisão emocional do passado. Que minha mente seja livre para avançar.
Restaura minha estabilidade interior. Espírito Santo, desfaz agora todo o sentimento de culpa que se manteve ativo ao longo do tempo. Onde erros antigos ainda tentam definir meu valor, entra com correção e verdade. Remove condenações internas e autoacusações silenciosas. Que eu não continue pagando emocionalmente por aquilo que já ficou para trás. Ensina-me a aprender sem me punir. Restaura minha autoestima espiritual, que eu caminhe sem o peso da culpa. Estabelece leveza interior e consciência renovada. Espírito Santo, intervém nas feridas emocionais causadas por rejeição, abandono ou traição. Onde houve quebra de confiança e sensação de desamparo, entra com cuidado profundo. Cura áreas sensíveis que ainda provocam defesa excessiva ou isolamento. Ensina-me a confiar novamente com discernimento. Remove o medo de me expor emocionalmente. Que meu coração volte a se abrir com segurança. Restaura minha capacidade de me relacionar sem temor. Espírito Santo, age sobre padrões repetitivos que nasceram de experiências passadas mal resolvidas. Onde ciclos se repetiram de forma inconsciente, entra com interrupção definitiva. Que eu não reproduza dores antigas em novas situações. Traz consciência, maturidade e discernimento. Ajusta minhas reações emocionais. Ensina-me a responder de forma diferente. Libera-me de comportamentos automáticos. Estabelece crescimento emocional verdadeiro. Espírito Santo, fortalece minha identidade para que eu não me veja mais a partir do que sofri, mas a partir do propósito que Deus estabeleceu. Remove rótulos internos formados pela dor. Reposiciona minha percepção de valor. Que eu reconheça minhas capacidades sem medo. Estabelece segurança interior. Que minha identidade seja firmada na verdade. Sustenta minha confiança. Alinha meu interior com a vontade de Deus. Espírito Santo, confirma agora que minha história está sendo tratada, curada e reposicionada pela tua ação contínua. Que o passado não tenha mais poder sobre minhas decisões presentes. Sustenta-me com equilíbrio emocional e maturidade espiritual. Guarda meu coração contra recaídas emocionais. Fortalece minha caminhada interior. Que eu avance com leveza, consciência e firmeza. Conduz-me com sabedoria. Estabelece liberdade interior plena. Espírito Santo, entra agora no meu coração e confronta sentimentos que tentaram se instalar de forma silenciosa, corroendo minha paz e alterando minhas reações. Houve situações em que a injustiça gerou revolta, a dor gerou endurecimento e o silêncio alheio produziu mágoa acumulada. Eu coloco tudo isso diante de ti, porque não quero ser governado por emoções que não refletem a vontade de Deus. Remove toda a raiz emocional que tenta crescer no oculto. Desfaz a influência de sentimentos que desequilibram. Reorganiza meu interior com verdade, estabelece paz profunda e consciente. Espírito Santo, desfaz agora toda a amargura que se formou a partir de experiências repetidas de frustração, onde expectativas foram quebradas e esforços não reconhecidos, entra com cura e realinhamento. Que eu não carregue ressentimentos disfarçados de maturidade. Remove o peso emocional que tenta se justificar como defesa. Ensina-me a liberar sem negar o que senti. Restaura minha leveza interior. Que o perdão seja um ato consciente, não uma imposição. Sustenta-me com equilíbrio emocional. Espírito Santo, age sobre reações impulsivas que nasceram de feridas não tratadas. Onde respostas exageradas surgiram para proteger dores antigas, entra com correção profunda. Ensina-me a reagir com domínio próprio. Remove o impulso de atacar, fugir ou se fechar. Fortalece minha capacidade de pausar antes de responder. Que minhas atitudes sejam guiadas pela sabedoria, não pela ferida. Ajusta minhas emoções. Estabelece autocontrole e clareza interior. Espírito Santo, intervém nos sentimentos de injustiça que tentaram gerar desejo de revanche ou compensação emocional.
Onde a vontade de revidar tentou parecer legítima, entra com discernimento. Que eu não permita que o erro do outro determine minha postura. Remove pensamentos de vingança silenciosa. Ensina-me a confiar na justiça de Deus. Restaura minha serenidade, que eu não perca minha essência por causa de conflitos. Sustenta minha integridade emocional. Espírito Santo, guarda meu coração contra o acúmulo emocional que acontece quando eu deixo de expressar limites saudáveis. Onde o silêncio virou sobrecarga, ensina-me a comunicar com clareza e respeito. Remove o medo de confrontar de forma equilibrada, que eu não exploda por não ter falado antes. Estabelece maturidade emocional nas minhas relações. Ajusta minha postura interna, que eu saiba falar no tempo certo. Protege meu coração de excessos. Espírito Santo, restaura minha capacidade de sentir sem me tornar refém das emoções. Ensina-me a reconhecer o que sinto sem ser dominado por isso. Remove extremos emocionais. Fortalece minha estabilidade interior, que eu não viva anestesiado nem sobrecarregado. Ajusta meu equilíbrio emocional, que minhas emoções sejam saudáveis, conscientes e alinhadas. Sustenta-me com firmeza interior. Conduz-me com sensibilidade e maturidade. Espírito Santo, confirma agora que meu coração está sendo tratado, limpo e fortalecido pela tua ação contínua. Que nenhum sentimento negativo encontre espaço para se enraizar novamente. Guarda minhas emoções, direciona minhas reações, fortalece minha paz interior, que eu caminhe livre de pesos emocionais ocultos. Sustenta-me com equilíbrio e clareza. Conduz meu coração com sabedoria. Estabelece maturidade emocional duradoura em minha vida. Espírito Santo, entra agora na minha vida financeira e profissional, onde pressões invisíveis tentaram gerar instabilidade, perdas inesperadas e medo constante do amanhã. Houve esforços que não renderam, recursos que se dispersaram e caminhos que pareciam promissores, mas foram bloqueados sem explicação clara. Eu coloco tudo isso diante de ti, reconhecendo que nem toda dificuldade é apenas circunstancial. Desfaz toda estratégia contrária que tentou gerar escassez, confusão e insegurança. Remove armadilhas ocultas ligadas a decisões financeiras. Restaura a ordem onde houve desequilíbrio. Estabelece direção segura e sustentável. Espírito Santo, age sobre acordos, escolhas e compromissos que foram assumidos sob pressão, desinformação ou necessidade extrema. Onde decisões financeiras foram induzidas para gerar prejuízo, entra com correção profunda. Cancela consequências prolongadas que não deveriam continuar produzindo impacto. Ensina-me a lidar com recursos com sabedoria e clareza. Remove o medo de errar novamente. Restaura minha confiança para administrar com responsabilidade. Que eu não seja paralisado pelo passado. Conduz-me com discernimento e prudência. Espírito Santo, visita o ambiente profissional onde conflitos, injustiças ou perseguições tentaram comprometer minha estabilidade. Onde houve tentativas de desvalorização, isolamento ou desgaste proposital, entra com teu agir soberano. Desfaz jogos ocultos, neutraliza intenções desleais e reorganiza relações de trabalho. Que minha competência não seja abafada por interferências contrárias. Protege minha reputação. Estabelece reconhecimento justo. Que eu caminhe com dignidade, sem medo e sem submissão indevida. Espírito Santo, remove agora o peso emocional associado ao dinheiro que gerou ansiedade, preocupação excessiva e sensação constante de insuficiência. Onde o medo de faltar passou a governar decisões, entra com um realinhamento interior. Ensina-me a planejar sem desespero. Ajusta minha relação com provisão. Que eu não viva dominado pela insegurança financeira. Restaura minha paz interior. Fortalece minha confiança no cuidado de Deus.
Estabelece equilíbrio entre responsabilidade e tranquilidade. Espírito Santo, intervém nos bloqueios que impediram crescimento profissional e avanço financeiro legítimo. Onde portas foram fechadas injustamente, trabalha nos bastidores. Onde oportunidades foram desviadas, reposiciona cenários e pessoas. Que nada que Deus reservou para mim seja perdido. Abre caminhos alinhados com o propósito. Ensina-me a reconhecer oportunidades verdadeiras. Remove ilusões e falsas promessas. Conduz-me com estratégia e clareza. Espírito Santo, guarda-me contra atitudes impulsivas motivadas pelo desespero ou pela comparação com outros. Remove a pressa que leva a decisões arriscadas. Ensina-me a respeitar processos. Que eu não comprometa minha estabilidade por ansiedade. Ajusta meu ritmo. Fortalece minha disciplina financeira. Estabelece maturidade nas minhas escolhas. Que eu construa com constância. Sustenta minha paciência. Direciona-me com sabedoria contínua. Espírito Santo, confirma agora que minha vida financeira e profissional está sendo organizada, protegida e conduzida pela tua ação constante. Que toda instabilidade seja substituída por equilíbrio. Que toda perda seja interrompida. Sustenta meus esforços, direciona minhas decisões, fortalece minha visão de futuro. Que eu avance com responsabilidade, segurança e paz interior. Guarda meus recursos. Alinha meu trabalho com o propósito de Deus. Estabelece progresso verdadeiro e duradouro. Espírito Santo, entra agora como guardião atento da minha vida, confrontando ataques sutis que tentaram se aproximar sem serem percebidos. Existem perigos que não se manifestam de forma direta, mas se apresentam disfarçados de rotina, oportunidade ou distração. Eu coloco tudo isso diante de ti, reconhecendo que preciso da tua proteção constante. Revela riscos ocultos, expõe armadilhas silenciosas e neutraliza toda tentativa de aproximação que não venha de Deus. Que nada nocivo encontre acesso ao meu caminho. Estabelece vigilância espiritual contínua. Guarda-me com autoridade e cuidado. Espírito Santo, desperta minha sensibilidade para perceber sinais antes que situações se tornem danosas. Onde eu me acostumei a ignorar alertas internos, entra com correção amorosa. Ensina-me a ouvir com atenção a tua direção. Remove a negligência espiritual. Fortalece minha percepção interior. Que eu reconheça limites antes de ultrapassá-los. Ajusta minha postura diante de escolhas aparentemente inofensivas. Conduz-me com discernimento e prudência. Espírito Santo, age sobre ambientes que se tornaram espiritualmente pesados, sem explicação aparente. Onde a atmosfera mudou, a paz se dissipou e o desconforto se instalou. Entra com teu agir soberano. Dissolve influências nocivas. Restaura leveza e equilíbrio. Que eu não permaneça em lugares que comprometem minha integridade emocional e espiritual. Ensina-me a sair quando necessário. Protege-me de permanências prejudiciais. Estabelece segurança nos ambientes que frequento. Espírito Santo, guarda minha mente contra sugestões que tentaram normalizar comportamentos prejudiciais. Onde o erro começou a parecer aceitável, entra com um alinhamento profundo. Restaura minha consciência. Remove a banalização do risco. Que eu não me acostume com aquilo que me afasta do propósito de Deus. Fortalece minha postura interior. Sustenta minha integridade. Ensina-me a dizer não com firmeza. Conduz-me com responsabilidade espiritual. Espírito Santo, intervém nas relações que se aproximaram com aparência de apoio, mas carregavam intenções ocultas. Revela o que precisa ser visto. Remove pessoas que não cooperam com meu crescimento. Protege-me de vínculos oportunistas. Estabelece relações verdadeiras, saudáveis e transparentes. Que eu não confunda interesse com cuidado. Ensina-me a discernir intenções. Guarda meu coração e minhas decisões relacionais. Espírito Santo,
Fortalece minha postura para não ceder à pressão, mesmo quando o risco se apresenta de forma atraente. Remove o desejo de agradar a qualquer custo. Fortalece minha convicção interior, que eu permaneça firme, mesmo quando isso exige coragem. Sustenta-me contra influências externas. Estabelece segurança nas minhas escolhas, que minha fidelidade a Deus seja maior que qualquer vantagem momentânea. Conduz-me com firmeza espiritual. Espírito Santo, confirma agora que estou sendo guardado, orientado e protegido pela Tua presença constante, que nenhum ataque encontre brecha, que nenhum perigo se concretize. Sustenta minha vigilância espiritual. Direciona meus passos com clareza, guarda minha mente, meu coração e meu caminho, que eu avance com segurança, paz e confiança. Estabelece proteção contínua sobre minha vida, conduz-me sob o cuidado fiel de Deus. Espírito Santo, entra agora nos pensamentos que surgem quando tudo fica em silêncio, quando as distrações cessam e a mente começa a revisitar cenários, possibilidades e preocupações que ninguém mais vê. Existem momentos em que o silêncio não traz descanso, mas ativa questionamentos profundos, inseguranças antigas e expectativas negativas sobre o futuro. Eu coloco esses pensamentos diante de Ti, porque sei que muitos deles não nascem da realidade, mas do medo de perder o controle. Age com autoridade sobre minha mente e reorganiza esse espaço interior. Que o silêncio deixe de ser um ambiente de ansiedade e se transforme em um lugar de confiança. Ensina-me a descansar sem me defender. Estabelece paz verdadeira nos momentos em que estou só comigo mesmo. Espírito Santo, desfaz agora toda construção mental que tentou antecipar problemas antes mesmo que eles existissem. Onde minha mente se acostumou a criar cenários de perda, rejeição ou fracasso, entra com realinhamento profundo. Cancela pensamentos que se repetem sem produzir soluções. Remove o hábito de esperar o pior como forma de autoproteção. Ensina-me a confiar mesmo quando não tenho garantias visíveis. Que minha mente não seja treinada pelo medo, mas pela fé madura. Ajusta minha forma de interpretar o amanhã. Sustenta meus pensamentos com esperança equilibrada. Espírito Santo, visita os momentos em que o silêncio ativou lembranças que geraram inquietação e desconforto. Onde memórias retornaram sem aviso, tentando reacender dores já tratadas. Entra com cuidado e autoridade. Que essas lembranças não tenham mais força para desestabilizar minhas emoções. Remove o peso que elas carregam. Ensina-me a lembrar sem reviver a dor. Que o passado não seja um gatilho constante nos meus momentos de quietude. Cura esse espaço interior. Estabelece serenidade onde havia tensão emocional. Faz do silêncio um lugar seguro novamente. Espírito Santo, age sobre a necessidade constante de controle que se manifesta nos pensamentos silenciosos. Onde minha mente tentou prever cada detalhe para evitar surpresas, entra com libertação profunda. Remove o cansaço mental gerado pelo excesso de vigilância interior. Ensina-me a confiar no cuidado de Deus, mesmo quando não entendo o processo. Que eu não carregue responsabilidades que não me pertencem. Alivia minha mente da obrigação de antecipar tudo. Estabelece descanso interno, que eu aprenda a soltar sem culpa. Sustenta-me com confiança consciente. Espírito Santo, intervém nos momentos em que o silêncio foi interpretado como ausência, abandono ou atraso. Onde a falta de respostas gerou inquietação, entra com esclarecimento interior. Ensina-me a discernir que silêncio também é linguagem de Deus. Que eu não confunda a ausência de sinais com falta de cuidado. Fortalece minha fé nos períodos em que nada parece acontecer. Que eu permaneça firme, mesmo sem confirmações imediatas. Ajusta minha percepção espiritual. Sustenta minha confiança durante os processos silenciosos. Ensina-me a esperar com maturidade. Espírito Santo, transforma meu relacionamento com o silêncio, para que ele deixe de ser um gatilho de ansiedade e se torne um espaço de alinhamento interior.
Que meus pensamentos não me dominem quando estou em quietude. Ensina-me a observar, sem absorver tudo o que surge na mente. Fortalece minha capacidade de discernir o que devo acolher e o que devo liberar. Que eu encontre clareza em vez de confusão. Estabelece ordem no fluxo dos meus pensamentos. Sustenta minha mente com equilíbrio. Conduz-me com serenidade interior. Espírito Santo, confirma agora que minha mente está sendo treinada para descansar, confiar e permanecer em paz, mesmo nos momentos de silêncio. Que eu não volte a alimentar pensamentos que não produzem vida. Guarda meu interior contra a ansiedade silenciosa. Fortalece minha estabilidade emocional. Que o silêncio se torne um lugar de encontro com Deus, não de confronto interno. Sustenta-me com calma, clareza e maturidade espiritual. Alinha meus pensamentos à verdade. Conduz-me diariamente com equilíbrio e segurança interior. Espírito Santo, entra agora na minha rotina diária, nos detalhes simples que muitas vezes passam despercebidos, mas que constroem silenciosamente o rumo da minha vida. Há hábitos repetidos, decisões pequenas e escolhas automáticas que, somadas, moldam meu futuro. Eu coloco tudo isso diante de Ti, porque sei que o desequilíbrio raramente começa em grandes quedas, mas em pequenos descuidos diários. Age com clareza sobre minha rotina. Ajusta o que está fora de ordem. Remove excessos que drenam minhas forças. Reorganiza meus dias com propósito. Que cada parte do meu cotidiano seja alinhada com a vontade de Deus. Espírito Santo, desfaz agora a pressa constante que tenta governar meus dias e roubar minha atenção do que realmente importa. Onde tudo virou urgência, entra com organização interior. Ensina-me a viver sem correria desnecessária. Remove a ansiedade que me faz pular etapas e agir sem reflexão. Que eu não viva reagindo ao dia, mas conduzindo-o com consciência. Restaura meu senso de prioridade. Ensina-me a respeitar limites saudáveis. Estabelece um ritmo equilibrado. Que minha rotina produza paz, não esgotamento. Espírito Santo, visita os hábitos que se formaram sem intenção, mas que hoje consomem tempo, energia e foco. Revela o que precisa ser ajustado, eliminado ou transformado. Onde distrações se tornaram constantes, entra com realinhamento. Que eu não desperdice meus dias com excessos vazios. Ensina-me a usar bem o tempo que recebi. Fortalece minha disciplina interior. Remove a procrastinação disfarçada de cansaço. Que minhas escolhas diárias sejam conscientes e produtivas. Sustenta-me com constância e clareza. Espírito Santo, age sobre minha capacidade de manter constância, mesmo quando não vejo resultados imediatos. Onde a frustração tentou me fazer abandonar bons hábitos, entra com fortalecimento interior. Ensina-me a permanecer fiel ao processo. Que eu não viva motivado apenas por resultados visíveis. Fortalece minha perseverança diária. Remove a instabilidade que alterna esforço e abandono. Estabelece firmeza nas pequenas práticas. Que meu crescimento seja construído com paciência. Sustenta minha disciplina com equilíbrio e maturidade. Espírito Santo, ajusta minha relação com responsabilidades para que eu não viva sobrecarregado nem negligente. Onde assumi mais do que podia suportar, ensina-me a estabelecer limites. Onde fugir de responsabilidades, traz correção e firmeza. Equilibra minhas obrigações com descanso saudável. Que eu não confunda produtividade com exaustão. Ensina-me a dizer não quando necessário. Organiza minhas tarefas com sabedoria. Que minha rotina seja funcional, leve e sustentável. Espírito Santo, entra nas decisões simples do dia a dia que parecem pequenas, mas carregam grande impacto a longo prazo. Ensina-me a escolher com consciência, até nas coisas comuns. Que minhas palavras, atitudes e reações reflitam maturidade espiritual. Remove impulsos automáticos. Ajusta minha postura diária. Que eu viva com intenção, não no modo automático.
Fortalece minha atenção aos detalhes, que cada escolha diária coopere com o propósito de Deus em minha vida. Espírito Santo, preparo-me agora para os próximos passos que ainda não conheço, mas que já estão sendo organizados no tempo de Deus. Existem caminhos que não posso ver, decisões que ainda não chegaram e mudanças que se aproximam em silêncio. Mesmo assim, coloco meu futuro diante de Ti, reconhecendo que nada está fora do Teu controle. Remove o medo do desconhecido, desfaz a ansiedade pelo que ainda não aconteceu. Ensina-me a confiar sem precisar de mapas claros, que meu coração esteja firme antes mesmo dos próximos movimentos. Sustenta-me com segurança interior, alinha meu futuro à vontade de Deus. Espírito Santo, age sobre a insegurança que surge quando penso no amanhã e não encontro respostas imediatas. Onde a incerteza tentou gerar paralisação, entra com fortalecimento profundo. Ensina-me a avançar passo a passo, sem exigir garantias que só Deus pode dar. Remove a necessidade de controle absoluto, que eu não fique preso ao que ainda não aconteceu. Fortalece minha fé para caminhar mesmo com informações limitadas. Estabelece confiança madura. Sustenta minha esperança com equilíbrio e consciência. Espírito Santo, intervém nos momentos em que o futuro foi interpretado como ameaça em vez de oportunidade. Onde experiências passadas geraram medo de repetir erros, entra com cura e realinhamento. Que eu não projete dores antigas nos próximos passos. Ensina-me a discernir o novo sem contaminação emocional do passado. Restaura minha expectativa positiva. Que eu avance com sabedoria, não com receio. Remove bloqueios internos. Estabelece abertura interior para o que Deus está preparando. Espírito Santo, ajusta minha postura para que eu não viva antecipando problemas que talvez nunca existam. Onde a mente correu à frente do tempo, trazendo preocupação desnecessária, entra com ordem e serenidade. Ensina-me a viver o presente com responsabilidade, sem carregar o peso do futuro. Que eu construa hoje com fidelidade, confiando que o amanhã será cuidado por Deus. Remove o excesso de projeções mentais. Estabelece foco no que está ao meu alcance agora. Sustenta-me com equilíbrio emocional. Espírito Santo, prepara-me interiormente para oportunidades que exigirão maturidade, discernimento e coragem. Que eu não seja surpreendido por mudanças por falta de preparo espiritual. Trabalha em meu caráter, fortalece minha estabilidade e ajusta minhas intenções. Ensina-me a reconhecer o tempo certo de agir. Remove impulsividade. Desenvolve paciência ativa. Que eu esteja pronto para avançar quando as portas se abrirem. Sustenta meu crescimento silencioso. Espírito Santo, guarda-me contra decisões precipitadas, motivadas pelo medo de perder oportunidades. Ensina-me a esperar sem estagnar e a agir sem ansiedade. Que eu não confunda pressa com fé. Ajusta meu ritmo interior. Fortalece minha capacidade de ouvir antes de decidir. Que minhas escolhas futuras sejam firmes e conscientes. Remove a pressão externa. Estabelece segurança nas minhas decisões. Conduz-me com clareza e responsabilidade. Espírito Santo, confirma agora que meus próximos passos estão sob a Tua direção e cuidado constante. Que eu caminhe sem medo do futuro e sem apego excessivo ao passado. Sustenta minha confiança nos processos invisíveis. Guarda meu coração durante as transições. Fortalece minha fé para avançar no tempo certo. Que cada novo passo seja guiado por Ti. Alinha meu futuro com o propósito de Deus. Conduz-me com paz, firmeza e segurança espiritual. Espírito Santo, chego a este momento com o coração consciente de que tudo o que foi tratado ao longo desta oração não ficou apenas nas palavras, mas já está sendo movido no invisível.
Reconheço que houve planos contrários sendo desfeitos, resistências sendo quebradas e estruturas ocultas perdendo força. Ainda que meus olhos não vejam imediatamente cada resultado, escolho confiar no teu agir constante. Estabelece em mim uma postura de fé madura. Remove a ansiedade por respostas rápidas. Fortalece minha confiança no processo. Sustenta-me enquanto os ajustes acontecem. Que minha paz não dependa de sinais imediatos. Espírito Santo, sela agora tudo o que foi liberado nesta oração com proteção e estabilidade espiritual. Que nada seja revertido, enfraquecido ou interrompido por distrações, dúvidas ou pressões externas. Guarda minha mente contra questionamentos desnecessários. Protege meu coração contra oscilações emocionais. Que eu não retroceda por insegurança. Estabelece firmeza interior. Confirma cada ajuste realizado. Sustenta os resultados que estão sendo preparados. Mantém-me alinhado com a vontade de Deus. Espírito Santo, ajuda-me a caminhar a partir de agora com discernimento renovado, reconhecendo oportunidades, alertas e direcionamentos com clareza. Que eu não volte a padrões antigos nem repita comportamentos que já foram confrontados. Fortalece minha vigilância espiritual. Ensina-me a permanecer atento sem viver em tensão. Que eu avance com responsabilidade e confiança. Ajusta minhas decisões diárias. Sustenta minha constância. Conduz-me com sabedoria prática no dia a dia. Espírito Santo, estabelece um ambiente de paz contínua dentro de mim, independente das circunstâncias externas. Que minha estabilidade não seja controlada por notícias, palavras ou situações inesperadas. Fortalece meu interior para lidar com desafios sem desespero. Remove reações impulsivas. Ajusta meu ritmo emocional. Que eu responda com equilíbrio. Sustenta minha serenidade. Alinha minhas atitudes com a maturidade espiritual que Deus deseja produzir em mim. Espírito Santo, confirma-me que não caminho sozinho e que cada etapa futura estará sob tua orientação. Que eu não me sinta abandonado em processos silenciosos. Ensina-me a reconhecer teu cuidado nos detalhes. Fortalece minha esperança nos dias comuns. Que eu confie mesmo quando não há explicações claras. Sustenta minha perseverança. Reafirma meu propósito. Conduz-me com fidelidade constante. Espírito Santo, guarda-me contra o esquecimento espiritual para que eu não minimize o que foi tratado nesta oração com o passar do tempo. Que eu honre os ajustes feitos, mantendo coerência entre fé e atitude. Fortalece minha disciplina interior. Ensina-me a preservar a paz conquistada. Remove distrações que tentem diluir minha constância. Sustenta meu compromisso com Deus. Estabelece continuidade espiritual verdadeira. Espírito Santo, finalizando esta oração, recebo com fé tudo o que foi alinhado, corrigido e protegido ao longo deste clamor. Escolho caminhar com confiança, equilíbrio e obediência, sabendo que o teu agir já está em movimento e continuará se manifestando no tempo certo. Entrego meus passos, minhas decisões e meu futuro aos cuidados de Deus, permanecendo firme, vigilante e confiante no teu direcionamento diário. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Amém. Meu amigo e minha amiga, ao longo desta oração, algo já começou a ser alinhado dentro de você. Mesmo que ainda não exista uma mudança visível no exterior, o mais importante já aconteceu. O Espírito Santo entrou nos pontos certos, desfez resistências, reposicionou o coração e trouxe clareza onde havia confusão. A paz que você sente agora não é emoção passageira. É sinal de que Deus está trabalhando nos bastidores, cuidando do que você não pode controlar e fortalecendo aquilo que precisava ser restaurado. Permaneça nessa confiança, porque o agir de Deus não falha nem chega atrasado. E se este vídeo te abençoou, deixe seu like
Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Não se esqueça de compartilhar seu pedido de oração nos comentários. Queremos orar por você. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre sua vida. Até o próximo vídeo.